e me ambiente trate com jurídico. respeito, tá? Porque eu posso muito bem te denunciar pra polícia, Esse não é falando que o você tá ambiente abusando jurídico. do Cala seu sua direito. boquinha e abaixa a bolinha, né? Mas, Aquieta a Isabela, popota na cadeira. não Tipo, eu não importa tô se é o ambiente jurídico ou não, você está errado. Você está xingando a Carol de graça. Ela não fez absolutamente nada. E você tá Primeiramente, aí né, Isabela? contra ela. Não importa se é um Realmente, a ambiente única coisa jurídico. que eu tô... Ai, perdão, Primeiramente, né, Nora, pode continuar eu falando. considerei Bela, toda a para de situação de botar as Jorge, pessoas, isso ainda tá sendo assim, muito imaturo da sua vocês parte. na parte certa e vocês me tratam assim. Com isso, né, se eu quiser, eu recapitulo tudo e faço o Jorge ser o projeto da história. Mas, Isabela, Nossa, você por que favor. começou xingando Carol. É tipo, Vocês, o assunto nem é primeiro, mais ó, Carol, eu e Jorge. Tipo, é você agora. o ponto todo foi Jorge não conseguir entender uma ironia. Agora eu faço uma ironia com a Carol e vocês não entendem. Ou seja, vocês estão sendo bem hipócritas, né? Mas não se esqueça que você tá no seu local de trabalho, né? Você precisa Não ter estou no maturidade. É, Agora, Mas exatamente. Não tá mais outra no local de chamada. A trabalho. chamada A coisa não jurídica acabou. tem era maturidade, anterior. se Calma, levanta. silêncio. Porque ninguém A entendeu chamada por isso. jurídica era anterior. A reunião já Gente, todo acabou. mundo tem seu Não tempo. tem mais Gente, tribunal. todo A mundo Eu sou fala juiz seu tempo. agora, eu assumo o cargo. Cada um fala. Isadora, Vai, vai. Isabela, primeiro. Calma, vamos ouvir o depoimento dela. Isadora, grava. Isadora, grava. Eu tô gravando. Gente, um de cada vez. Isabela, pode falar. Eu acho que a Carol tá sendo muito grossa comigo sem motivo, por causa que eu fiz apenas uma brincadeira que nós estamos acostumadas a fazer essa brincadeira entre nós duas diariamente. Ou seja, não tem motivo pra ela se exaltar tanto assim, de repente, sem motivo. O motivo todo da discussão com o Jorge na chamada anterior foi ele não ter entendido uma ironia. Ou seja, eu fiz uma ironia agora, a Carol não entendeu. Então ela tá sendo bem hipócrita agora, né? Tá invertendo a situação. O feitiço foi contra o feiticeiro, né? Então, é isso. Não tem motivo dela ficar brava comigo. E. É isso. Tá, Carol, pode falar. Bom, eu acho que é assim. Ela deveria ter esclarecido que ela não estava mais, como que eu posso dizer, em seu ambiente de trabalho, né? Porque eu não tenho bola de cristal pra saber. Agora, se ela tá sendo desrespeitosa com todos nós, ela começou a me xingar sem motivo, né? Porque isso é uma falta de respeito, sendo na amizade ou não. Isso é uma falta de respeito, porque que amizade é essa que tem xingamentos? Eu não conheço nenhuma amizade. Agora, se ela tem as amizades dela, que ela sai xingando todo mundo, bom, isso é dela, né? Ela não pode querer me xingar, porque em momento algum ela falou: Carol, agora a gente vai ter uma amizade que envolve xingamento. Não, ela não falou isso pra mim, então eu tava desacostumada. Assim, eu achei bem ridículo da parte dela ela começar com essas palhaçadas. Além de que eu não sei se a senhorita Dora estava gravando a transmissão no momento, mas ela tava falando que ela ia recapitular o antigo. Como que eu posso. Eu esqueci o nome da palavra lá. Mas enfim, ela queria que o Jorge. Não, que eu saísse como culpada da história e o Jorge sendo a vítima. Sendo que quem me assediou foi o Jorge, né? Sim. E eu tenho muitas provas concretas disso. Agora, se assim, por qualquer discussão, ela já querer ficar assim, bravinha e querer distorcer a história, distorcer trabalhos dela, essa pessoa tem que ser demitida, né? Por justa causa. Tá. Oh, yeah, Só that's it. isso? Sim. Isabela. Ok, deixa eu baixar a mão aqui, né? Peraí, deixa eu ver o que a Carol falou. Ah, tá. Primeiramente, Carol, desde o início que você começou a me xingar, eu esclareci bem. Eu deixei bem claro que isso daqui já não era o ambiente jurídico, por causa que a reunião foi na chamada passada. E essa daqui já é uma nova. Eu repeti mais de 10 vezes e você continuou me ignorando. Você ouviu muito bem e você continuou ignorando a informação. Ou seja, esse seu argumento já foi anulado, né? Segundamente, a nossa relação não é de amizade, não é de xingamentos. Nossa relação é de um contrato de BDSM, eu acho que a gente fala. Ou seja, onde eu sou a dominante e você a submissa. Então, já temos um contrato onde isso foi normalizado. Então, não tem como você usar esse argumento, por causa que é algo entre nós que é comum. É algo comum, algo que foi assinado, foi
proposto entre nós duas e a gente assinou um contrato de submissão. E sobre você falar que eu estava ameaçando de trocar o negócio, o caso de Jorge, isso foi só um exemplo para mostrar que, como você estava sendo hipócrita, os seus argumentos contra Jorge poderiam ser anulados por causa que você está fazendo a mesma coisa que Jorge fez. Que foi não entender a ironia, que foi todo o motivo da briga entre vocês. É isso. Jorge, Hello? você tá com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa? Ah, eu posso falar uma coisa? Eu Pode. quero só acrescentar uma coisa que Bela falou sobre a amizade delas. Isso realmente é verdade. Eu experienciei tudo. Experienciei tudo que isso aconteceu. E quando eu entro na Cal, ela sempre... Assim, nunca deu problema nenhum. Ela sempre se xinga e tal, isso nunca dá problema. Eu fiquei bem estranhado agora que a Carol ficou, tipo, muito brava, do nada. E eu acho que a Bela, ela tá com a razão. Nessa vez. Só isso? É, só isso. Abaixa a mão, por favor, pra eu não me confundir. Como que abaixa a mão? Deixa eu ver. É só clicar Pera, no eu vou abaixar a botão mão. de novo. Calma, cadê o botão? Ok. Antes da Carol falar... Peraí, deixa eu levantar minha mão aqui, por questão de respeito. Antes de Carol falar, eu queria dar, assim, a minha visão que eu tive até o momento. Realmente, sobre o negócio da amizade, tipo... não do que Carol falou, mas, tipo... delas se xingarem, assim, se é algo comum, realmente é verdade. Eu presenciei isso várias vezes, tanto que eu até já me intrometi no meio muitas vezes também. E sobre o contrato, realmente, né, eu acho que é justo. Se Carol e Isabela, elas assinaram, elas têm que cumprir, né, com o que estava escrito ali no papel. Elas têm que cumprir com o papel delas. Então, ao meu ver... Mas assim, não querendo culpar a Carol, mas levando em consideração o que aconteceu na chamada passada, eu diria que é justo Carol se sentir assim. Mas ela não precisava ter se exaltado tanto. Eu acho que foi só realmente uma confusão ali e que isso deveria ser resolvido com uma conversa entre as duas. De forma calma, obviamente, sem ser gritando igual a gente tá agora. Mas é isso. Pode falar, Carol. Eu posso recapitular a história, por favor? À vontade. Eu claramente tava tendo uma briga, assim, num grupo de chat, e via WhatsApp, em que estavam acusando o Jorge, numa brincadeira, sobre ter cometido assédio, etc, etc. Eu falei bem assim, gente, quando que vai ter a parte 2 desse caso? E a Bela, ela já começou a ficar na defensiva. E em momento algum ela falou que não estava mais em seu ambiente de trabalho. E daí, quando eu comecei a reclamar, aí sim ela começou a falar que estava fora do seu ambiente de trabalho. Não, Então, pera. Volta. Gente, eu tô ficando... Calma, respira. É só porque eu não... Eu tô começando a ficar nervosa. Não, calma, é só porque eu não prestei atenção. Calma, relaxa. Eu acho que isso foi... enfim, eu não quero criar mais briga com ninguém. Porque, pulando, né? Eu fui perguntar quando que a gente ia fazer a parte 2, gravar a parte 2 do caso. Ela já começou a ficar brava, começou a aumentar o tom de voz comigo. Acho que, assim, foi algo bem desnecessário da parte dela, porque eu tinha feito uma pergunta inocente, eu não tava gritando, eu perguntei na ingenuidade. E ela, daí, depois que eu reclamei, aí que ela começou a falar que não estava mais em seu ambiente de trabalho. Sendo que quando ela estava se defendendo, ela falou que tinha falado 1 milhão de vezes antes dessa discussão acontecer, sendo que isso é tudo mentira. Segundo, esse contrato de BDSM, ela mentiu falando que ela era dominante, sendo que ela é a minha submissa. E eu posso apresentar a tela? Eu posso apresentar a tela pra mostrar os meus fatos? Aqui, ó. Eu vou apresentar a tela. Eu vou verificar, pera, calma. É que eu tenho o canal aqui, tá tudo bem, eu vejo. Mentira, não tenho não, pode apresentar. Aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela para todos verem o contrato. Ó, leiam. Eu, Isabela, ciente das regras que regem o BDSM, declaro por livre e espontânea vontade e por ser expressão da verdade que a partir de hoje me torno escrava do senhor
da senhora Carol. Então, assim, ela já tá mentindo, né? Sendo que, Carol, eu posso ver de novo? quem Eu é posso ver o PDF? Eu posso ver o PDF de novo? Eu posso ver? Claro, pode ler. Deixa eu ver. Tá, calma. Tem que dar zoom, pera. Dá zoom. Tá. Tá, o nome tá Bela e Carol. O que tá escrito? Tá. Prometo a partir de hoje cumprir minhas obrigações como escrava. Cadê a escrava da Carol? Escrava. Cadê a parte da escrava da Carol? Dá bem zoom nisso. Aqui, ó. Me torno escrava da senhora Carol. Pera, calma, é que eu tô dando zoom errado. Porque a escrava da Carol? Onde tá a escrava da Carol? Eu vou te mandar essa imagem. Eu vou mandar, Me na manda. verdade, no grupo Que eu quero do analisar. Teams, tá? Manda pra Eu mim. quero ver se Meu realmente tá Deus. Tá certo. aqui, eu vou Não, circular. gente, não, Carol, apaga. Não pode ridicularizar o amiguinho. Eu sei que você tá querendo se defender, mas isso não é o certo. Me manda no privado que eu vou verificar. Perdão. É que é muito complicado, sério. Isso agora que vai checar. Foi, amiga, foi. Aqui, ó. Você tá mandando pra Jorge, não pra mim. Mas é que o Jorge falou que queria ver também. É que eu quero, tá. tipo, analisar também. Desculpa. Eu quero participar. De alguma forma. Todo mundo precisa saber da verdade, né? Ligação, como escrever isso? Deixa-me ver. Faz... Pronto. Jorge, cala a boca, deixa eu me concentrar. Calma. Prometo, a partir de hoje, cumprir minhas obrigações. Isso inclui fazer tudo que meu dono e... Mano, mas que qualidade é essa? Dá pra ler nada? Que dono é amor mandar. Submeter-me a todos os seus desejos. Tá. Você vai continuar falando, Carol? Posso continuar falando? Não, você pode continuar. Bom, É porque, ela tipo, me eu ainda chamou não de formei minhas falas. Tudo bem. Sem problema. Ela me chamou de hipócrita, sendo que eu estava muito sensível diante do caso que ocorreu, né, do assédio moral que eu sofri. Eu e minha colega sofremos, né, que no momento ela não está presente, mas eu e ela sofremos. E ela falou que eu estava levando tudo muito a sério, mas, assim, eu estava tão abalada mentalmente, psicologicamente, que ela precisava ter dado um desconto para mim, ter me tratado com mais, como eu posso dizer, ter sido mais sensível, assim, sabe? Não começar com esse xingamento. Principalmente depois dessa situação que eu passei. Eu tenho certeza que se fosse ela no meu lugar, ela também se sentiria abalada, assim, e ficaria mais sensível a qualquer comentário. Por exemplo, xingamentos, assim. Negativo? Ou comentários... Perdão? Um comentário negativo? Que você falou? Isso, comentários negativos, obrigada. Comentários negativos, ela com certeza teria a mesma reação que eu acredito assim, que ela teria a mesma reação que eu. Então, ela não pode querer ficar brava comigo por ter levado isso a sério, porque, como eu falei, eu passei por muita coisa, eu ainda não estou completamente... Ai, completamente estável também. É isso que eu quero dizer. Tudo Pode bem? falar. Abaixa a mão. Pode falar, Bela. Então, primeiramente, queria falar sobre o contrato. Que a Carol falou que eu era a submissa e a Carol é a dominante. Porém, claramente está escrito no contrato que ele vai ser apenas efetivado a partir do dia 29 de abril de 2025. Aonde está Ou isso, seja, por favor? amanhã. Aonde No está início isso? do contrato está claramente escrito 29 de abril de 2025, que é o dia de amanhã, daqui a algumas horas. Ou É seja, no esse local de contrato ainda não foi transferência? efetivado. O contrato que você estava
Não, reclamando da qualidade. é o local de transferência? É, né? Sim. Tá bom. Segundamente, o contrato Eu que eu estava posso me falar? referindo. Não, Calma, silêncio. gente, pera. O Não se contrato que eu estava exaltem. me referindo, onde eu era a dominante, era o contrato que foi enviado nos Zoe Dogs anteriormente. Que era o que eu iria assinar com o nome da Carol. Não, pera. Oi, Porém, repete. o contrato que eu estava me referindo, onde eu era dominante e a Carol era submissa, era o contrato anterior a esse que não está assinado na foto. Porém, eu havia assinado ele, onde eu seria dominante. Porém, a Carol mandou eu apagar todo esse contrato por causa que ela achou aquele ali melhor. E eu, como uma boa amiga educada como sou, decidi aderir às mudanças dela. Segundamente, sobre ela falar que eu não avisei que esse era um ambiente jurídico, eu avisei várias vezes sim. Desde o momento que ela começou a falar assim, quando que vai ser a segunda parte do julgamento? Eu falei bem assim, cara, o julgamento já acabou, não vai ter a segunda parte. Aí ela já começou a escutar, ficou maluca, ficou louca. Começou a girar que nem um esquilo. Que isso, Jorge, meu E. Deus. Ah, Calma, eu continua. falo mais alguma coisa que eu esqueci. Ah, e sobre ela falar que estava num momento sensível, isso não é desculpa, porque eu, como juíza, como vocês sabem, meu trabalho é ser juíza, eu todo dia presencio casos que quebram meu coração. Só hoje eu tratei de mais de 3 casos de estupro, um de violência domiciliar, Gente, e mano. tudo isso faz muito mal para minha saúde mental. E ela não, eu não estou desmerecendo tudo que ela sofreu. Porém, ela não pode dar essa desculpa por causa que eu também presencio muito disso e fico muito chocada com tudo isso. E não é só ela que estava no momento sensível, eu também estava. É só isso? Sim, ela não deve usar a sensibilidade dela pra motivo pra ser grossa. Você poderia me Sem mandar o razão. contrato anterior, por favor? Tá bom. Eu só tô pedindo mesmo, tipo, não sei. Como eu disse anteriormente, só pra fortalecer aqui, reforçar a informação, eu havia assinado ele, a Carol também ia assinar, porém, ela pediu pra eu usar outro contrato e eu, como uma boa amiga que sou, aderi à mudança dela. Mas o contrato, tipo, o primeiro, ele também tava valendo a partir de amanhã? Não. Não? A sessão 1 seria amanhã, só que ele começaria a valer a partir de hoje. Não, pera. Oi? Como assim? O primeiro A contrato seria Se você ler hoje? o contrato, tem lá escrito sessão 1, sessão 2, sessão 3, para você escrever a data. O contrato valeria a partir de hoje, só que a sessão não seria hoje, a sessão seria amanhã. Aí você, tipo, antes da sessão vocês trocaram, mas tipo, o contrato já tava valendo. Sim. Ah, tá. Tá, ok. Pode falar, Carol. Ou você. Não, pera, ou você vai ter. Ou você quer falar mais alguma coisa? Não. Tá, pode falar, Carol. Eu acho que assim, foi bem questão da parte dela querer comparar com o meu. Porque eu fui a vítima do assédio moral. Ela não, ela só julgou o caso. Eu tenho certeza, como eu falei anteriormente, eu tenho certeza que se ela estivesse no meu lugar, ela não conseguiria. Peraí, aqui só de Mano, eu não tô escutando nada. Jorge tá gritando no microfone. Eu tô gritando? Não. Eu quis dizer, tipo. Ah, desse quieto. Mano, tem um barulho estranho vindo do seu microfone. Tipo, sei lá. Voltando ao que eu tava falando. Jorge, silencia um pouquinho. Calma, calma. Só pra ouvir, Carol. Ah, pode falar. Enfim, não pode querer comparar os nossos sentimentos, as nossas situações, porque ela não foi a vítima desse assédio. Em momento algum, ela só julgou o caso, como eu falei. Mas enfim, vamos trocar de assunto. Em relação ao contrato. Esse contrato que eu estava falando, em momento algum, ela falou que seria a dominante. Não. Ela simplesmente
falou dessa coisa, ela só falou que ia assinar. Ela não falou. Eu acho que assim, pra gente ter uma relação melhor, ela precisava ter me falado sobre o que ela seria no nosso relacionamento. Mas não, ela simplesmente já só foi assinando. E desde o início, levando em conta que eu tenho mais experiência com essas coisas, eu precisava ser a dominante e não ser a submissa. Peraí, gente. Gente, pera, eu tô tentando ler o contrato pelo meu celular, só que tá meio difícil. Não tem nada assinado aqui, eu não entendi. Mas tá, pode falar, Bela. Eu prefiro que a Carol apareça. Ah, tá, ok. Não tá assinado por causa que eu falei, que ela mandou eu excluir tudo. É que eu entendi que você já tinha assinado, mas tudo bem. Eu assinei, só foi excluir, porque ela mandou. Ué, Em momento algum tava falando que iria começar hoje. Não tinha nada em relação de dados. Aquele negócio que a Bela, né? Ela tava falando, deixa eu só reler aqui, pra eu não falar besteira. Acho que é sessão, né? Sessão 1, sessão 2, sessão 3, não tem nada a ver com isso. Além de que no próprio contrato não tem isso. Perdão. Não tem uma data de início. Teria estabelecido... Ai, calma. Teria estabelecido a partir de uma conversa que nós duas iríamos ter, sendo que ela já foi apressadinha e quis já assinar o contrato, já quis colocar o seu papel, sendo que eu acho que isso foi realmente muito... Perdão pela palavra, mas foi realmente muito estúpido. perdão pela palavra estúpido. Tá, pode continuar. Eu vou ter que sair da sessão mais cedo hoje. Do coisa, eu esqueci o nome. Eu vou ter que desligar. E agora? Eu vou ter que desligar. Posso me defender A rapidinho? gente pode fazer a parte 3. Vocês querem deixar a fala de vocês pra outra parte? Não, porque ela vai inventar um monte de mentira como ela acabou de fazer em relação aos contratos. Isabela, escreve pra mim o que você quer falar, aí tipo... Não pode falar agora, fala rapidão aí, né? Os seus fatos são a partir de mentiras, né? Eu queria dizer que eu acho que é muito antiético da parte da Carol dizer que os sentimentos dela, o que ela sofreu é pior do que os meus, por causa que é algo muito pessoal. Então, assim, ela não sabe o que eu passei na minha vida. Eu já passei por muita coisa também, e isso não é justificativo pra ela ser grossa comigo, porque, como eu falei, a gente tem uma relação onde a gente já era acostumado com isso, e do nada ela surtar assim não justifica nada. Isso não é justificativo. Né? E sobre ela falar que não tinha a data do início no contrato, realmente era verdade. Porém, na chamada que nós estávamos fazendo, esse contrato já estava sendo posto em ação a partir das nossas falas, porque a gente já estava conversando de uma maneira, uma conotação assim, diferente, né? Não tem como eu provar isso, porém, eu tô sendo bem honesta, já estava acontecendo na chamada, apesar de não estar escrito no contrato. Então é isso. Eu acho que assim, se você não pode provar, você não fala, tá? Meu Deus. Porque você pode muito mentindo, que é o que você está fazendo agora, você está mentindo pra como eu é que sair você com vai provar Gente, se que eu acalma. falei que eu ia assinar? Se acalma. Não é verdade. Você já tá se anulando o seu próprio argumento, né, Carol? O que você falou? Eu não entendi, você falou muito baixo. Como é que você vai provar que eu estava falando que você era dominante, então? Sendo que você não tem provas. Mas tá ali no contrato, meu nome, que Mas eu tô sou a falando no primeiro contrato. Você disse que desde o início você seria dominante, que é mentira. chegou a realmente ter esse assunto. O quê? A gente nem teve esse assunto. Teve sim. Você Quando já eu falei, participando. depois... Você falou pra juíza que você teria dominante. Exatamente. Você falou que não, que eu sempre fui submisso, que é mentira. Por que é mentira? Porque no primeiro contrato eu seria dominante, porém você quis outro contrato. Quando que eu falei que você seria dominante? Você falou que eu ia ser submissa. Desde o início. O que é mentira. Eu não falei. Eu falei no segundo Falou sim. contrato que eu tinha ficado melhor.
calma aí. Você disse que no primeiro contrato eu seria a submissa de qualquer jeito. Mas não é. No primeiro eu ia ser dominante, no segundo eu fui a submissa. Mas você também não tem como provar isso. Ou seja, você tá anulando o seu próprio argumento quando você disse que não posso provar. Tchau, vai, a gente trabalha. Então uma mulher pegando assim, ó. Pegava esses dois. Ah, mas não ia dar. É verdade. Bom, Então, você tem assim, eu acho que. Deixa eu pensar. O que você falou mesmo nas outras vezes? Você pode repetir? Eu acho Além que a do- falta de compromisso já é um motivo pra eu ganhar essa discussão. É porque, assim, eu tô tendo que lidar com duas coisas ao mesmo tempo, né? Com a sua imaturidade de ficar mentindo e com a minha mãe, né? Que eu preciso dar atenção pra minha mãe. Pois organize Então, seu tempo, eu porque quem preciso quer faz, quem não Ai, quer vai desculpa. doeu verdade até é mim. mentira pra eu ter acusações concretas pra dizer contra você. Se organize, né? Pois saia do TikTok. Gente, Primeiramente, pare de usar essas gírias que a gente tá num local, como que eu posso dizer? Isso não é uma gíria. gente, É uma frase. Uma frase gramaticalmente bem estruturada. eu posso falar? Pode. Eu acho que, assim, Carol, ela está apressada, né? Ela falou que tem que dar atenção pra mãe dela e tal. Eu realmente concordo com a Isabela, que ela que ela tem que organizar o tempo dela. Mas, como eu estou observando aqui, como não tem, tipo, muito o que a gente possa fazer, eu acho que é melhor a gente levar isso, tipo, pra um segundo debate no outro dia. Porque eu acho que aí já vai dar tempo de todo mundo pensar. E não vai adiantar vocês mentirem, porque eu vou reassistir a gravação. Então, tipo, se vocês falarem alguma coisa diferente, eu vou estar refutando o comentário de vocês. Licença, eu posso terminar de falar que eu não consegui falar no momento? Porque eu tava Pode. falando com a minha mãe. Mas, enfim, ela falou que ela passou pelas mesmas coisas que eu. Mas eu acho que, assim, ela teria um pouco de compaixão em relação à minha pessoa, porque ela sabe o quão difícil, o quão traumatizante é passar por essas coisas, principalmente, assim, no mesmo dia que você passou por isso, você tem que lidar com outras pessoas que estão sendo infantis, que estão sendo imaturas, que não estão cumprindo o seu papel na sociedade. Ela precisava ter um pouco mais de paciência comigo. Eu sei que eu fui errada no caso, como ela dizia, aumentar o tom de voz, sendo que momento algum eu fiz isso. Ela que já começou a me xingar pra caramba. Na próxima sessão que vai ter, né? No próximo. Pode ser amanhã? Enfim, amanhã eu quero trazer minha colega, a Isadora, pra ela me ajudar. Ela vai ser. Ela tem mais fatos, assim, ela tem mais. Como que eu posso dizer? Acusações, porque ela tava no momento, ela escutou a discussão e ela vai me ajudar bastante pra eu provar pra vocês que quem é errada da história é a Isabel. Sobre a parte da empatia, ela, se eu não me engano, ela não. Pera, calma. Desculpa, perdão, me perdi. Como ela falou que ela também tinha passado por problemas, tipo, eu não entendi muito bem o tom que ela falou isso. Eu não sei se ela tava querendo comparar a dor de vocês ou alguma coisa assim, mas eu acredito que não. Mas, como ela também passou por problemas, e ela mesma falou que hoje ela teve que lidar com casos, assim, realmente muito... Como que eu posso dizer? Casos muito pesados, né? Não era essa a palavra que eu queria, mas eu acho que já dá pra entender. Eu acho que você também devia tentar entender o lado dela. E que nem eu falei antes, seria bom vocês conversarem entre si, porque eu acho que realmente foi só um desentendimento ali e que pode ser resolvido assim com uma boa conversa. Mas para isso, vocês têm que, né, se acalmar primeiro. Por isso que eu tô falando de deixar, tipo, pra gente continuar no próximo debate. É só isso mesmo. Pode falar, Bela. Tá, eu só vou falar bem rapidinho, quase que eu tenho que sair aqui. Só queria falar que sobre a Carol dizer que eu devia ter mais empatia, eu literalmente tive o máximo de empatia que uma pessoa poderia ter ao dizer que nós
temos casos parecidos, então a gente devia se entender. E o que eu quis dizer foi que eu nunca, mesmo passando por coisas muito parecidas com a sua, eu nunca justifiquei a minha ignorância por causa disso. Então eu acho que você deveria, assim, levar tudo isso em conta e não usar sua sensibilidade como justificativa, por causa que desde o início você não estava usando isso como argumento. Quando eu comecei a apresentar argumentos um pouco mais plausíveis, você já começou a apelar para o lado mais emocional, falando que estava sensível e que não sei o quê. Sendo que desde o início não era isso que você estava falando, você começou a falar isso só depois da metade da discussão. Você começou a apelar para o lado mais emocional. Então eu acho que isso não é justificativa para você ser grossa comigo. Em nenhum momento eu te xinguei. É só isso? Sim. Então, eu acho melhor a gente encerrar por aqui, dar um tempo pra vocês duas pensarem e continuar na próxima. Ou se vocês quiserem se resolver antes também, tudo bem. Mas se vocês, tipo, quiserem, assim, realmente uma decisão, assim, como que fala, concreta, a gente pode continuar com o debate. Pode ser? Yeah. Como que fala quando isso acontece? Não é arquivar o caso, né? Ou é? Desculpa, é que eu sou uma juíza nova. Tá, então... a gente só vai passar pra depois mesmo. Que? Recesso. Recesso. Hã? É recesso que fala. Recesso? Uhum. Ah, tá. Entrar em recesso. Oi? Entrar em recesso. Tá, então esse caso vai entrar em recesso. A gente vai passar pro próximo debate, o debate definitivo. Que eu espero que a gente não precise estender isso mais. Que eu quero Juiz, já dar uma solução pra vocês. Tá bom? eu posso trazer uma pessoa junto comigo no próximo debate? Desde que assim. Acho que pode. Eu não sei. Pode. Tá, Olha, tudo bem. daí, no caso, quem vai ser o juiz? Se a pessoa concordar. Mas não é pra você Sim, pegar, então- tipo, uma pessoa que assim. Como que eu posso dizer? É uma pessoa focada em defender em um só lado. Eu quero uma pessoa que esteja disposta a ouvir os dois. E que saiba dar argumentos verídicos. Isadora, por que a gente não pega o Nicolas? O Nicolas não viu a briga. Ele vai ouvir só os dois lados. Assim, Inclusive, ele não vai aqui. saber argumentar. Você escutou o que eu falei agora? Eu quero uma pessoa que sabe? Eu Entendeu? não sei. Ah, problema seu, então. Nossa, eu já fiquei bem ofendido. Eu fiquei muito ofendido. Não, desculpa, tô brincando. Meu Deus. Eu entendo a ironia, eu tô brincando também. Calma, tô brincando também. Oi. Acabou? Encerrou? Aham. Ok, bye bye, guys. Bye, bye. Deixa eu parar aqui a gravação.